Olá, nesta edição da TV Embelezar, trazemos hoje com muito orgulho uma entrevista com a assistente social Heloísa Ana Gonçalves. Ela vem muito bem recomendada porque ela é uma ativista, né, cultural também, trabalha muito nesse campo de desenvolvimento das pessoas, né? E hoje a nossa entrevista é com a assistente social Heloísa Ana Gonçalves Bispo. Ela também é membro da diretoria da Associação Cultural Aroende da Saudade, de Pitimbu, Paraíba. Uma alegria muito grande entrevistá-la, nós vamos aprender muito com certeza com a senhora. Então, deixo aí para os seus cumprimentos, as nossas e os nossos internautas da TV Embelezar. Uma saudação a todos e a todas e a todos, e um cheiro vindo da Paraíba, do Nordeste, um cheiro bem quente. Eu amo quando vocês falam assim, porque realmente é típico, né? E é exclusivo, como eu digo, né? Mas vamos lá, o que a senhora quer primeiro destacar da sua formação profissional, acadêmica, ou de cargos, enfim, de trabalhos que a senhora tem exercido ou exerce no momento? Eu sou assistente social de formação, e logo que saí da universidade, eu passei num concurso e já comecei a desenvolver trabalho como assistente social, trabalhando com famílias, com comunidades, e já se passaram 20 anos, um pouco. Oxe. Pois é, o tempo passou. É? Nesses 20 anos, eu sempre trabalhei com comunidades, com foco nas famílias. Há 13 anos eu trabalho, eu sou concursada, eu passei num outro concurso na Prefeitura do Recife, e sou concursada como assistente social na Secretaria Executiva de Defesa Civil, onde eu desenvolvo um trabalho nas áreas de morro, de risco, né, risco de deslizamento. E o trabalho é com foco nas famílias para levar informação de prevenção, levar orientação e levar apoio, né, e garantia de direito, já numa situação de um direito violado, que é o direito à moradia segura. É. Também, como assistente social, eu desenvolvo um trabalho na Associação Cultural Aroenda da Saudade, lá no município de onde são as minhas origens, né? Pitimbu é um município localizado no litoral sul paraibano, é uma praia linda, cheia de atrativos, um município com potencial turístico imenso. E a Aroenda da Saudade é uma manifestação cultural secular, né? São poucos os registros formais, né, as informações. A gente sabe que a história do nosso povo, ela passou por uma questão de apagamento, ela passou por que eu encaro até como um projeto mesmo de apagamento, sabe? De esquecimento da história do povo, em especial do povo negro, dos povos originários. E a Aruenda, em Pitimbu, ela tem mais de 200 anos. Para você ter uma ideia, Pitimbu, enquanto município, ele tem só 60 anos. Então, Certo. Agora, veja bem, dentro de todas essas explicações muito úteis, né, que a gente desconhece aqui, vamos dizer assim, o que a senhora já falou dos projetos sociais, não é isso? Mas o que é a Aruanda? Aruanda ou Aruende? Aruenda. 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 O que é Aruanda? A gente pegando pelo significado da palavra, né? A gente chama aqui desculpe. A gente chama aqui pelo pé da palavra, pegando pelo pé da palavra, Aruenda seria uma corruptela de Aruanda, que nas linguagens de matriz africana seria uma terra, um paraíso terreal, a terra da promissão, um lugar divino. Aruenda da Saudade é uma manifestação cultural em Pitimbu, que atualmente só existe no município de Pitimbu. A Aruenda era uma manifestação cultural que surgiu numa cidade chamada Goiânia, né, hoje região metropolitana do Recife,
Goiânia é uma cidade histórica, conhecida, e de lá a Aruenda surgiu ainda na época do Império, e deixou de acontecer, deixou de desfilar pelas ruas. Ela tem um cortejo parecido com os cortejos de Maracatu Nação, tem com a presença do rei, da rainha, caboclos de lança. Em Goiânia, que é a terra onde se originou as Aruendas, a Aruenda parou de desfilar mais ou menos no final dos anos 40. Há um registro, um último registro, acho que em 1949, Certo. que é o último registro dessas aruendas em Goiânia. E aí, Goiânia é uma cidade muito próxima de Pitimbu, né? Fica a cerca de uns 30 quilômetros de Pitimbu, e possivelmente essa herança cultural em Pitimbu veio de Goiânia. Uhum. Pitimbu, essa manifestação cultural, ela, como eu já falei, ela tem cerca de 200 anos, Uhum. e no final dos anos 80, meados dos anos 80 para final dos anos 80, também em Pitimbu, essa manifestação cultural ficou, como a gente chama, de adormecida, Certo. parou também de desfilar. No ano de 2005, liderados por eu posso dizer, um mestre da cultura de Pitimbu, chamado Rogério Luiz. Foi realizada uma pesquisa com os moradores mais antigos da cidade, e a gente queria, eu participei também desse movimento, o que nós queríamos era entender e buscar as manifestações culturais, que na minha infância eu tinha lembranças de muitas manifestações culturais em Pitimbu, ele também, então esse grupo jovem sentia falta dessa movimentação cultural que foi ficando esquecida. E aí, as pessoas mais velhas, elas começaram a nos falar da Aruenda, de como é que era a Aruenda, como é que ela desfilava, essa questão da referência do maracatu, da presença de uma corte real. Então, em 2006, nós conseguimos, pela primeira vez, depois desse tempo adormecida, colocar literalmente o bloco na rua. No Carnaval de 2006, a Aruenda voltou a desfilar pelas ruas de Pitimbu. E desde então, nós estamos na batalha, né? Porque trabalhar com cultura, fazer esse trabalho de reavivamento Resgate, né? é bem desafiador, né? Uhum. Que a gente sabe que são bem ineficientes as políticas que são voltadas para a questão cultural, né? E lá em Pitimbu, isso não é diferente, tá? Talvez até seja, a gente perceba isso de uma forma mais forte, por ser um município pequeno, né, no litoral sul da Paraíba, então as possibilidades acabam sendo menores. Certo, correto. Mas a senhora é bastante ativista, né? Eu li também no seu currículo. Depois nós vamos comentar que estamos deixando informações a mais para que as pessoas assistam em vídeo, tá? Mas o que me chamou a atenção também é que a senhora é uma das idealizadoras do projeto Elas Não São Santas. Eu adorei essa frase. Mas o que que realmente significa? Como é esse projeto? O que que é que você está fazendo com nós mulheres aí? Tá É, bom? Fala. a, Nossa. fra- a frase, inclusive, né, elas não são santas, a gente termina com uma exclamação e com uma interrogação. Pois é. Afirma e a gente questiona, né, É. se elas não são santas ou elas não são santas. Uhum. É um trabalho voltado para as questões de gênero, né? Esse trabalho foi idealizado por mim e por minha amiga Ana Beatriz Nascimento, que é bibliotecária e que inclusive já passou por aqui Já conversando. passou, é. É feminista, faz parte de outros movimentos também. É um projeto idealizado por mulheres. Acho que é sabido por todas as mulheres, são tantos os desafios, né, do ser mulher, e acho que talvez quando a gente começou esse projeto, a gente se descobriu mulher, Uhum. e é um processo de descoberta realmente.
esse de se sentir mulher, de entender, né, que são tantos papéis que nos são atribuídos e não necessariamente a gente quer exercer esses papéis, né? E não necessariamente esses papéis, eles são os nossos desejos, né? Mas a nós é cobrado, a nós é exigido. E, no caso especificamente do Elas Não São Santas, a gente trabalha com registro fotográfico, Uhum. belezas cotidianas, sabe? Daquela mulher que para a gente é santa porque ela desafia, porque ela transgride, porque ela realiza milagres no sentido de poder ser tantas, né? De poder dar tantas respostas, de ser tão cobrada, de viver numa sociedade que nos silencia, de viver numa sociedade que nos mata, de viver numa sociedade que nos machuca, que nos exige tanto, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar do filho, a gente tem que cuidar da casa e a gente tem que estar linda e magra dentro dos padrões. Então, É, são muitos os desafios, né? E a gente queria mostrar essa beleza cotidiana das mulheres, sabe? Sem ok. de se ser magra, de se ser dentro do padrão. Acho que o projeto especificamente é para tratar sobre uma questão de beleza por outras óticas. Certo. E é um projeto, um programa que deu muito certo, né? A gente sabe que foi um resultado muito promissor, não é? Eu acho que até a frase do movimento, do nome, o título do movimento, acho que motiva bastante, né? Essa ser de carne e osso, né? Como eu digo, não é verdade? Então, mas maravilha, parabéns, né? Eu sei que a Beatriz também é uma grande lutadora pelos direitos de todas nós mulheres, né? Mas eu, como eu estava dizendo, tinha feito uma seleção de vídeos e de fotos, me parece que a senhora tinha enviado para cá, que passou pela área técnica, não sei como está no momento agora, mas o que, que a senhora gostaria de nós fecharmos? Eu acredito que a senhora vai querer fechar sobre esse trabalho da Aruenda, né? Que me parece que ele vai ser algo muito turístico para a sua região, né? Ele vai atrair é, também o turismo, ele vai atrair também esse resgate histórico, ele vai propiciar talvez algumas mais, como é que se diz assim, possibilidade de vocês viajarem, apresentarem essa cultura também em outras áreas, em outros países. Parece que você já tem uma viagem que foi feita muito bem sucedida com a demonstração, né? E esse resgate, sinceramente, ele é uma coisa sensacional que vocês estão fazendo, sendo todos jovens, né? Buscando essas raízes, eu acho que é muito lindo, né? E como é que tem sido assim? Vocês fizeram já viagens internacionais, que eu li uma, né? Mas como foi esse resultado? Como é que acolhem vocês nesses outros países? O que vocês objetivam, né, nos outros países? É uma divulgação do turismo da cidade, do estado, integração com outros povos. Como que vocês estão bolando essa parte desse projeto aí num contexto, né, que dá para explorar muito até economicamente, para falar a verdade, né? Sim, sim. De início, o nosso trabalho é no município. Nós enfrentamos ainda algumas resistências, acho que talvez seja a palavra, porque é uma manifestação cultural, como eu já falei, que tem a sua origem no povo negro e no povo negro que foi escravizado, né? Certo. No povo negro e nos povos originários, no povo índio. E em Pitimbu, nós estamos fazendo um trabalho que a gente chama, a gente não está chamando mais de resgate, a gente está chamando de reavivamento. Ah, eu li isso aqui. E daí? Isso. A gente É, está chamando de reavivamento. Nós vamos iniciar no próximo dia 18 um ciclo de oficinas temáticas, porque a gente entende que só a informação para vencer os preconceitos e os conceitos. Né? Então, o grupo ele enfrenta ainda um certo preconceito ou conceito em relação ao preconceito religioso, apesar de que no grupo nós as pessoas são diversas as religiões,
mas em especial já acontece da gente ser chamado do grupo da macumba, né? Olha, Com todo respeito às religiões de matriz africana, né? Macumba nem é uma religião. é. Macumba é um instrumento musical, enfim. Então a gente entende que é a partir do conhecimento, né? Isso é uma ignorância no sentido de desconhecimento, e aí elevando informação, mas partindo um pouquinho para essa questão das viagens, a música da Aruenda, ela chegou na Holanda. Pois é. Nós não fomos até lá, mas a nossa música chegou lá. Uhum. Nós viajamos pelo Brasil. Nós já estivemos em São Paulo, numa cidade chamada Olímpia, no Festival de Cultura. Nós estivemos no Encontro das Culturas Negras em Salvador. Nós fazemos viagens, muitas viagens para a capital paraibana, que é João Pessoa, e nos apresentamos no nosso município também, e nas regiões, nas cidades vizinhas. A partir de 2020, a gente sabe que com o marco aí da pandemia para o Covid, essas manifestações culturais, essas movimentações na rua, elas precisaram ser proibidas por uma questão de saúde, de vida. Uhum. Então, em 2020, a gente fez o desfile no Carnaval, que o Carnaval foi em fevereiro, mas aí desde março de 2020 que a gente não se apresentava, e voltamos a nos apresentar em dezembro de 2021, na festa de emancipação cultural, desculpa, na festa de emancipação política de Pitimbu, 60 anos de emancipação Olha. do município, que eu acredito que foi um dos vídeos que eu encaminhei para vocês. Eu recebi acho que 3 vídeos, eu até gostei muito, para falar a verdade. Eu carrego a calunga, que a gente chama da boneca, a boneca sagrada, a boneca que leva. Como é que eu posso dizer? É uma noção muito grande, porque existe todo um simbolismo e toda uma responsabilidade. A calunga, ela vai na frente, abrindo o cortejo, e ela representa todas as entidades, né, espirituais, que protegem a nossa manifestação cultural. Então, é uma responsabilidade muito grande. São duas calungas que protegem o nosso desfile, né, a nossa manifestação cultural. A gente já chegou a ter 75 integrantes na nossa manifestação cultural. Não temos só crianças e jovens, a gente tem a pessoa mais novinha do nosso grupo, tem 82 anos. Olha que lindo. Vou até fazer uma referência a ela, que é Dona Bill, Dona Severina, que é uma mulher de muita resistência, uma pessoa que sempre valorizou a cultura, é uma referência no nosso município. Então, é um grupo com diversas faixas etárias, né? E o foco da gente, o objetivo da gente é manter essa brincadeira viva, né? Garantir aí o que se chama de transmissão cultural, que os mais velhos passem para os mais novos e os mais novos assim transmitam também, e que a gente consiga garantir, né? Essa cultura local, que a gente consiga garantir o fortalecimento, que a gente consiga, através da Aruenda, também despertar outras manifestações culturais que estão adormecidas, né? Tem muita coisa bonita em Pitimbu, muita gente trabalhando com cultura no município, muita gente de força, muita gente boa trabalhando cultura em Pitimbu, e a ideia é fortalecer esse movimento lá em Pitimbu. Quer dizer que a origem é uma miscigenação entre o costume indígena mais os dos negros. Sim, É interessante. Os instrumentos, eu tive mais impressão que eram dos negros, ou está misturado também com dos índios. os instrumentos são mais dos negros mesmo. É, né? É muito interessante porque em alguns lugares que eu tive a oportunidade de ver o batuque, vamos supor assim, né? Que eles são chamados os movimentos negros, né? Eu gosto muito também. Mas eu vejo que ali vocês misturam alguma coisa. Eu não consegui perceber direito, não sei se é que os indígenas eles são mais barulhentos, eles fazem mais movimento assim, né? No sentido de eu não sei se é
Eu diria que o negro está mais na dança e o indígena está mais com o movimento como se fosse um ataque, avançar de guerra, assim, né? Então, teve alguns momentos que eu fiquei, foi que eu achei que tem uma mistura um pouco, né? A presença maior é das mulheres, me pareceu a representação maior delas, né? O que mais você tem para dizer para nós? E o vestuário, como é que é? Quem que faz, né? Pois é, o vestuário são a maioria de branco, com rendas. Uhum. A referência que a gente tem, né, na pesquisa que foi feita em 2005, é que apenas algumas figuras usavam peças coloridas, que essas figuras eram o rei, a rainha, o embaixador, a embaixatriz, o cortejo real, mas Uhum. os demais usavam peças brancas. Que interessante. Pois é. É. A presença da mulher, eu acho que é importante registrar que as informações que nós colhemos na pesquisa é que há cerca de uns 80 anos atrás, as mulheres elas não eram permitidas participar da Aruenda como integrantes. Os homens se vestiam de mulher, como em muitas referências, né? Em muitas Antigamente era assim, viu? espaço, né? A gente foi realmente conquistando espaço. E aí é um fato que demonstra como a gente pode, né? É que nos anos 70, uma mulher passou a ser a mestra da Aruenda, a responsável pela Aruenda. Então, a gente passou aí de não poder participar a ser a figura principal na Aruenda. Uhum. Então, tem muita história para contar, né? Eu registro sempre, já falei aqui, que a gente quer reavivar essa história, sabe? No que diz respeito à história de Pitimbu, nessa última pesquisa que fizemos, a gente tem informações até 1800, final dos anos 1800, entrando, e depois disso a gente tem cerca de 60, 70 anos sem nenhum registro formal, né? Então, é muita coisa que pode ter sido esquecida, que pode ter sido até perdida por falta do registro, porque as pessoas que tinham essa informação já faleceram. Então, Acho é que é muito pena. importante o que vocês estão fazendo, né? E que até muito feliz de trazer essa informação sua para cá, sua experiência, né? Porque o folclore é o do que nós temos mais lindo, eu acho, assim, né? A gente está falando em beleza, né? Mas nada fica mais lindo num espetáculo do que a exibição folclórica de uma cidade, né? Pode ser o evento que for, uma abertura, né? É uma coisa sensacional, um encerramento, né? Algo que traz muita nobreza, eu acho, assim, ao evento, não é? Respeitar-se aquelas origens, trazer aquela cultura, né? Que não está perdida. A gente se modernizou, a gente usou a área digital, a gente teve que fazer um monte de outras formas de negócios, vamos supor, né? Mas aquelas raízes, eu diria assim, de base, né, do nascimento, aquilo não se perdeu dentro das pessoas, né? E é como você diz, é um reavivamento, né? Porque a pessoa esqueceu, às vezes conviveu com o avô e viu, sabia isso, e né, o tempo consumiu a informação na cabeça. Depois olha, se emociona. Mas se emociona por quê? Porque tem esse reavivamento, né, da família, da tradição, que às vezes a vida é tão difícil atualmente, né, faz a pessoa abafar isso, né. E é muito emocionante, gostei muito, tá? Tem uma locução de um rapaz muito bem feita na explicação, né? Agora, eu acho assim, é um momento que vai vir daqui para frente, com certeza, com muitas oportunidades para o turismo, né? Não só no Vive a Cores com a hospedagem, mas como vocês estão fazendo, quer dizer, vocês podem estar fornecendo, né, os vídeos, né, ter peças, às vezes teatro, cinema filmado e estar com tudo isso inserido, e é uma renda, digamos assim, para o município, para os trabalhadores que estão nessa associação, nessa entidade, né, ter recurso para continuar, né, e eu gostei muito desse seu trabalho e essa oportunidade das pessoas serem artistas também, né? O povo tem que ir para a rua mostrar,
né? Aquele desempenho que ele tem dentro de si, né? Às vezes tem muito mais ritmo e harmonia alguém do povo que alguém que você contrata para treinar, né? Porque aquilo está no sangue, né? Eu acho que é isso que é interessante, né? E fazer com que vocês estão fazendo esses eventos aumenta a autoestima também daquelas pessoas, daquelas regiões, né? Elas se sentem valorizados, né? Cuidam mais da cidade, querem conversar mais com turistas, né? Dá para aprimorá-los muito nesse aspecto de mostrar outras coisas, né? A alimentação, né? Os detalhes de vestuário, quer dizer, acaba trazendo economia, movimento desse grupo, né, do município, da cidade, do bairro, né. Eu estou muito encantada com o que vocês estão fazendo, né, é muito motivante, muito correto, eu acho que o município está apoiando vocês, porque ele tem uma visão de que esse tipo de trabalho vai trazer turismo, vai trazer novas economias e novas vendas de arte, de artesanato, né? Então a pessoa, não sei, não estou aqui homenageando nenhum partido, mas eu estou dizendo da inteligência do governante, né, que está abrindo esse horizonte para vocês, né, permitindo a participação popular, né. Tem muita gente que não permite, né, então fica aquela coisa estranha, né. E também eu gostaria que você, para quase encerrando aqui, né, pudesse explicar para nós se esse grupo, né, que agora existe, ele já está sendo transformado numa associação cultural do município, vamos supor assim, né? Ele vai ter, por exemplo, adesão de associados, enfim, patrocínios, que eu acho que é muito importante para dar sustentabilidade, né? Vocês já estão também pensando nessa ampliação, nesse caminho? Sim, inclusive nós já somos uma associação cultural Uhum. desde 2008. Nós formalizamos, temos CNPJ, iniciamos em 2008 com a criação da associação, um movimento que a nossa preocupação principal é o que a gente diz de garantir a brincadeira, né? A nossa Sim. preocupação principal é com a transmissão cultural, é manter viva a nossa brincadeira, e já em 2008 a gente começou um projeto com crianças, que a gente denominou de Filhos da Nascente. Então, Olha, é um percussivo formado só por crianças. O mestre Rogério, que é o atual presidente da associação, eu sou a vice-presidente da Associação Cultural Aruenda da Saudade, e o mestre Rogério fazia ensaios semanais com esse grupo de crianças e adolescentes. Como eu falei, o marco da pandemia, ele veio também desmobilizar, né? A gente compreende, logicamente, a necessidade de se parar, a necessidade de não se aglomerar por uma questão de vida, de saúde, né? As medidas sanitárias foram totalmente necessárias, mas isso também gerou uma desmobilização, né, dos grupos, porque com a Aruenda da Saudade, os grupos vivem das suas apresentações, isso é um fator motivador, e aí parar com essas apresentações, isso de alguma forma desmobiliza, né? uhum. Estamos agora, como eu falei, nesse movimento de agora com todos vacinados, com as medidas sanitárias. Nós estamos iniciando na próxima sexta-feira, 18, primeiro uma oficina com os professores do município, os professores do Fundamental 2 de História, Geografia e Artes. Vamos fazer um trabalho sobre a história de Pitimbu e a história da Aruenda com esses professores, né? Uma troca de saberes, porque ninguém é detentor do saber, né? A gente troca, eu tenho uma informação, você consegue acrescentar, você tem outra informação, e a gente sai trocando esses saberes, e vamos começar com os professores, e no sábado a gente começa as oficinas para o público diverso, os integrantes da Aruenda, jovens, adultos, quem se interessar. Vamos fazer também uma oficina que a gente chamou de musicalização e canto da Aruenda. É lindo, hein? A gente vai trabalhar o ritmo da Aruenda, né, a percussão e também os cânticos da Aruenda. Uhum. A proposta sempre é desmistificar, a proposta é sempre vencer os preconceitos e esses conceitos
quadrados, e a gente não pode. Obtusos, eu digo. Pois é, de que a gente não pode ser múltiplos, de que a gente precisa ter respeito, né? Existe aí todo um resgate histórico que precisa ser feito. Na verdade, não é nem resgate, né? É uma reparação com o povo negro. E eu estou falando aqui, mas eu ainda falo de um lugar de privilégios, né? A gente sabe, sabemos o que a escravidão fez com o povo negro, né? Escravizados, enfim, acho que foi uma das piores misérias da história da humanidade, foi a escravidão. E eu estou aqui registrando que falo ainda de um lugar de privilégio, mas eu não posso deixar de falar e de referenciar e de me colocar, né, também. E aí a Aruenda, ela vem contar essa história desse povo que foi escravizado, desse povo que resistiu, né? E a gente já passou por muitos movimentos de ter 75 integrantes, e depois de ter 17, depois de ter 30, depois de ter 50, mas estamos vivos. Isso é que é importante. Eu creio que, não sei se estou correta ou não, mas eu sou absolutamente apaixonada por tudo que tem o folclore, tudo que conta as histórias, a tradição, eu acho que é uma coisa magnífica, né? E daí tudo que está em torno, a dança, o canto, não é? Tem competições, tem exibições, é muito valioso haver um evento, por exemplo, vamos supor, em cidades próximas, e vocês serem convidados para fazer uma abertura com o folclore. Imagine que bonito, lindo que é, né? Existem competições até mesmo em alguns lugares, né? E que ficam muito bonito, é um registro, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul você tem a festa da uva, quer dizer, é um folclore onde todos se exibem, onde todos se apresentam, né? Tem carros alegóricos, não sei o que mais e tal. É um espetáculo que atrai muito turismo também, muita divisa, muita hotelaria, muito gastos dentro do local, né? E quem não gosta de lá ver aquela coisa tão linda? Todo mundo gosta, entende? Pode ser do local, regional, do estado, de outro país, mas é uma festa que atrai, né? Porque é uma festa do povo, aquela festa popular, né? E assim tem outros movimentos que até religiosos, por exemplo, a festa de navegantes é uma coisa muito linda também lá em Porto Alegre, né? Então eu estou torcendo que vocês consigam fazer esse trabalho, sabe? Em todas as regiões de vocês, inclusive o norte de Minas é um pedaço da Bahia tão empobrecido, mas quanto tem de cultura e de história ali, né? Que coisa linda aquelas carrancas, que coisa linda aquelas rendas, né? E tudo é feito de quê, gente? Artesanato, é a mão humana, a inteligência humana, né? E é economia para aquele lugar, né? É a sobrevivência daquele povo. Então, eu acho assim que se a gente realmente é brasileiro ou brasileira e tem orgulho da nossa pátria, né? Do nosso povo, temos que ter orgulho também, né? E essa reminiscência histórica que vocês têm agora, que estão reativando, é uma coisa sensacional, né? Vocês são netos, são bisnetos, né? Buscando essa raiz de história e trazendo, né? Olha, é um dos exemplos mais lindos que eu vejo realmente, tá? E que pode incentivar muitos jovens, né? Tem pessoas que não sabem nada do seu bairro, não sabem nada da região que mora, né? Um dia desses estava conversando com uma pessoa e disse assim, mas aonde haviam índios em São Paulo? Ninguém me dizia. Achei uma graça. Ninguém sabe onde tinham índios. Aí depois comecei a procurar lá, cada município explica lá da origem e tal, né? Eu descobri que Sorocaba, por exemplo, que é um município daqui até bastante considerável, toda a base dele é indígena. Quer dizer, e veja a raiz, né? Ninguém fala, ninguém diz por quê. Que coisa linda ser indígena. Estava ali, né? Trouxe toda essa cultura, acolheu outro tipo de desenvolvimento, né?
Então, eu acho que o teu trabalho, querida, com teus colegas, sinceramente, no meu ponto de vista, que amo essa área que vocês estão fazendo, eu amo, né? Lindo demais, tá? É exemplar, fica aqui, né, essa beleza de trabalho, né? Vocês estão embelezando a nação, vocês estão embelezando a região de vocês. Vocês estão atraindo divisas de turistas daqui a pouco para ver todo esse espetáculo que vocês vão, com certeza, cada vez se afirmar e ter investimentos, né? E o Brasil tem tanta riqueza de folclore que é uma lástima que ninguém aproveite, não é verdade? Então, eu te dou meus parabéns, minha querida. Você está liderando, é uma mulher à frente, mas que bom que você tem homens maravilhosos que estão te dando essa oportunidade, estão ao teu lado. Né? O que é mais trágico no Brasil são homens que não conseguem colocar mulheres lado a lado para a construção das coisas. Né? Tem gente que se junta para perseguir alguém. Né? Às vezes alguém que está construindo algo, é muito triste isso, né? Mas a gente tem que se juntar, assim, eu dou maior apoio para você e o reconhecimento, né? Eu reconheço todo o teu esforço, eu sei quanto é difícil fazer esse resgate, menina. Você é uma menina ainda e tem muito pela frente, tá bom? Obrigada, foi uma alegria muito te entrevistar e a gente acaba aprendendo com vocês, né? Vocês são jovens, tá? E de parabéns, viu, querida? Parabéns mesmo, teu município está de parabéns, teu estado está de parabéns. Né? E tomara que todas as mulheres tenham você como exemplo, né? E sigam teus caminhos, te deem oportunidade dessa liderança, né? Tá bom? Eu te agradeço muito. Eu deixei para você expor mais alguma coisa que não tenha perguntado, para concluir. Fique à vontade, tá bom? Na verdade, acho que eu queria mandar um recado em especial para todo mundo da minha cidade, do meu município, né? Conhecer a história da Aruenda, conhecer a história de Pitimbu, me reaproximou do meu município. Eu saí do município para estudar, muito jovem, com 15 anos, vim para a capital, para uma metrópole, a cidade chamada Recife, né, no estado da Paraíba, desculpa, no estado de Pernambuco. É, É que essa mistura Pernambuco-Paraíba, eu sou é tudo paraibana, juntinho. Fala, e aí? raiz é Pitimbu, na Paraíba, é de lá que eu sou. E quando a gente conhece a história de Pitimbu, quando a gente conhece a história da Aruenda, é só motivo para a gente se orgulhar, mas é se orgulhar no sentido de reconhecer que é uma história de luta, reconhecer que é uma história de resistência e reconhecer que é uma história que a gente quer contar e quer viver e quer manter, sabe? Através de uma construção coletiva mesmo, com jovens, com idoso, com mulheres, com homens, com todo mundo. Então, é esse o recado que eu quero mandar. E para todo mundo que trabalha com cultura, que trabalha com artes, é sempre desafiador, mas vale a pena. É. Então, nós vamos estar publicando os links com os vídeos que a senhora enviou, não é? E daí eu acho que estão seus contatos todos lá, não verifiquei se ainda tinha enviado, tá? É bom que alguém se responsabilize, pode ser neste caso a senhora, para que pessoas que vejam os vídeos, né, tenham interesse em saber mais, ou ter até uma apresentação, de repente, por que não, não é? Tem tantas feiras grandes aí, comerciais e outros nichos, né, de negócios, que se trabalha com o povo de vem de outros países, não é? Eu acho que é um espetáculo digno de mostrar, né? Assim como quando a gente vai em Salvador, tem aquele espetáculo todo das baianas, que é um show à parte, né? Que é lindo. A gente tem também aquele espetáculo de dança dos facões que aqueles homens fazem com aqueles corpos, né? Fortes, aquela guerra de facões. Aquilo dá um nervoso na gente, mas é sensacional, viu? Não é mesmo? Mexe com o coração da gente, mas que coisa espetacular de folclore, não é? Então temos muitas coisas lindas no Brasil de ponta a ponta e além de tudo, né, que vocês também têm a vantagem são as mulheres rendeiras, né? Aquela graça de tecido, de, né, modelos assim, não sei como que conseguem fazer peças tão lindas, né?
ninguém ensinou, né? Aprenderam sozinhas. Então, essas são as vantagens que nós temos do nosso povo. É isso que a gente tem que mostrar, é isso que a gente tem que falar, é que tem que valorizar e amar, principalmente, né? O povo brasileiro é um povo amigável, amável e tem que ser amado, entende? Não tem por que essa coisa, não quero porque é do Rio Grande do Sul, não quero porque é da Bahia, não quero mais boa gente. Então saia do Brasil, você não quer os brasileiros, concorda? Não quer de norte a sul, de leste a oeste, por quê? Né? Minha querida, uma gratidão muito grande, tá? Parabéns à sua equipe. As pessoas que te indicaram estão de parabéns também, estou muito grata à sua colega, tá bom? E deixo aí a possibilidade de você estar finalizando, quer indicar algum site, alguma coisa, contato, fique à vontade, né? E aí já estamos agradecendo desde agora e parabenizando. Sem dúvida, vocês todos e as que estão, as pessoas, homens e mulheres, junto de vocês, estão 100% de parabéns. Eu quero indicar as nossas redes sociais, quem quiser encontrar com a Aruenda da Saudade, @Aruenda da Saudade, e lá vai encontrar todos os nossos contatos, todas as informações, e agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Muito bem. Gente querida, assim estamos encerrando, né, a nossa TV Embelezar nessa edição e aprendemos que coisa linda, como é bonito, que beleza é a gente resgatar as culturas, as tradições também, não é? E dentro disso a gente vai aprender inúmeras coisas, né, do sentido da tradição, da pintura do corpo, do vestuário, da dança. Realmente é algo que embeleza a sociedade, embeleza o mundo, né? Um grande abraço a todas e a todos vocês que são da área de embelezamento, né? Espero que tenham gostado dessa história maravilhosa e incentivem também outras culturas, outras áreas de nosso país. Um grande beijo no coração, até a próxima edição. Sua